Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Vaz e hoje nós estamos no podcast dos Conselheiros. E comigo eu tenho o Ivo. Opa, boa tarde para todo mundo, Ricardo, Antônio, todo mundo que está assistindo aí. E o Ricardo. Isso aí, muito boa tarde, bom demais estar aqui com vocês. Então hoje, dia 21 de agosto, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de negociar. A ideia nossa aqui é passar um pouquinho sobre os aspectos gerais da negociação, que além da arte de negociar nos próprios negócios, a gente tem isso na vida em diversas etapas aí, né? Mas, enfim, queria, Ivo, ouvir um pouquinho de você, como você se especializou em negociação e como isso influencia no seu dia a dia. Bem, a minha especialização em negociação chega a ser curiosa porque eu me formei numa coisa que nada tem a ver com isso. Eu sou engenheiro e fiz especialização em inteligência artificial, só que em determinado momento eu fui montar um sistema de inteligência artificial para uma empresa e eu precisei estudar tanto o negócio em si da empresa que me convidaram para ficar. E dentro dessa empresa eu tive a oportunidade de passar por área comercial, estratégica, de novos negócios e inclusive com várias experiências fora do país, né, que me deram aí uma bagagem cultural, negocial em diversas frentes e diversos níveis de negociação, desde pequenas negociações de contratos até grandes operações de M&A, financiamento multilateral. Então eu tenho a maior parte da minha experiência é na prática e eu complementei isso com alguns cursos formais, aí já em nível de pós-graduação, em gestão, em negociação especificamente. E de forma geral, como parte da negociação vem da capacidade de oratória, eu procurei trabalhar fazendo palestras e ensinando também, né, transbordando, porque eu acho que isso ajudou muito, né, na minha experiência aí na área. Poxa, muito legal, uma experiência bem vasta, né? Bem grande. E Ricardo, como você iniciou na sua área de atuação, que é uma área bem interessante, então se você puder falar um pouquinho para o pessoal. A gente hoje faz leilão, né? Leilão, no nosso caso, leilão de gado. E começou por acaso. Eu sempre fui do ramo da pecuária, sempre negociei desde pequeno. Porém, esse caminho era a negociação do dia a dia entre produtores mesmo. Depois eu fui para dentro de um frigorífico, onde tinha essas negociações diariamente com 15, 20 produtores. Mas apareceu um convite para a gente capitanear um leilão. E aí isso aí tornou nossa paixão e virou nosso negócio desde então, desde 2011. Puxa, que legal. Voltando aqui pro Ricardo, você mencionou a questão da oratória e da preparação e do seu desenvolvimento, né? Então, acho que uma pergunta importante aí para quem quer entender a arte de negociar é como se preparar para uma negociação de sucesso. Olha, a preparação em si, ela é a primeira fase, eu considero a mais importante da negociação, porque é ali que você vai reunir as informações para sentar efetivamente na mesa de negociação. Existem algumas técnicas, ferramentas de pesquisa de mercado, desenho de cenários, você tem que entender, conhecer essas ferramentas, montar todos os cenários para aquela negociação que você vai ter. Principalmente, eu acho que talvez a informação mais importante é que alternativas a sua contraparte tem se ela não fechar o negócio com você. Porque é pensando nisso que ela vai negociar. Quer dizer, se eu não fechar aqui, como é que fica o meu negócio? Que alternativa eu tenho? Então, é importante você entender isso. Se for possível, se tiver conhecimento da equipe de negociação do outro lado que vai sentar com você, entender a personalidade de cada um, para você entender com quem você vai estar lidando, a forma como aquela pessoa conduz uma discussão. Isso é muito útil. E uma ferramenta específica que você pode fazer dentro da sua empresa é o que a gente chama de reunião de advogado do diabo. Você pega um grupo na sua empresa e simula a negociação que você vai ter, sendo que a característica de parte desse grupo vai ser fazer as perguntas mais difíceis, tentar realmente te desestabilizar de forma que você esteja preparado para o que vem na negociação real, porque a maior falha do negociador é mostrar insegurança na mesa. Então, se você estiver seguro, você
tende a ter uma boa negociação e essas reuniões te dão essa segurança, essa capacidade de estar pronto para responder qualquer coisa. E só emendando uma pergunta, porque então se a gente fosse pensar, são etapas, né? São de etapas. preparação e o teste no final do dia, que é isso que você fala, Isso. que é a reunião do advogado do diabo. Mas antes de você chegar nessa etapa, como que funciona mais ou menos a decisão daquilo que eu vou levar efetivamente a pé ou não? Por exemplo, eu posso ter um contrato e eu ter um prejuízo nesse contrato e eu precisar de um adicional por um serviço ou por uma necessidade específica. Esses estudos prévios, como que eles funcionam para você chegar e falar, olha, eu posso ceder um pouco aqui na negociação nesse sentido e do outro lado não? Mas para quem precisa entender perfeito. o contexto. O que acontece? Se você tiver feito a negociação inicial desse contrato, naquilo que eu considero que é uma negociação ideal, que é você negociar os conceitos, quer dizer, você deixa bem amarrados os conceitos. Em algum momento vai se chegar no preço, obviamente, mas o preço é uma consequência. Se você tiver deixado bem sólidos os conceitos e bem registrados nos documentos que depois vão resumir a negociação, se em algum momento esses conceitos mudam, ou seja, você começa a ter um prejuízo por uma mudança no cenário econômico ou qualquer outro fator, você tem a facilidade de chamar a contraparte. Lembra daquele conceito que nós estipulamos aqui? Então, esse conceito aqui, de acordo com esse conceito, essa nova variável econômica implica um prejuízo. Então, eu queria entender se você tem como flexibilizar isso ou, na pior das hipóteses, os contratos usualmente têm uma cláusula de desequilíbrio econômico. Isso é até uma questão legal. Então, no último caso, você apela para a cláusula de desequilíbrio econômico, mas você busca primeiro a flexibilidade da sua contraparte. Porque aí a aplicação de uma cláusula já cairia numa linha um pouco até mais dura, né? E difícil de abrir espaço para negociação. Mas acho que a grande lição assim do que eu estou entendendo da sua mensagem é o combinado não sai caro. Então, se eu estabeleço bem esses conceitos no momento na largada, as negociações ficam mais fáceis, né? Assim, difícil existir uma negociação fácil. Sim, claro. Mas fica algo mais justo, né? Que acho que é o nosso foco, né? A arte de negociar com justiça, sendo justo para todas as partes. Não, perfeito. Bom, agora voltando pro Ricardo, acho que seria interessante entender um pouquinho como que funciona o leilão e como que funcionam essas negociações, né? Porque imagino que existam diversos processos antes da gente ter o leilão em si rodando. Então, se você pudesse explicar um pouquinho disso e como você utiliza também a negociação no dia a dia, enfim. No leilão, vamos começar de trás para frente, aliás, de frente para trás. No leilão é o final. É onde você coloca os animais literalmente à venda e aí você tem pessoas fazendo ofertas, a melhor oferta vai levar o lote. É assim que funciona. Porém, o vendedor também se reserva no direito de defender caso não atinja um preço mínimo estabelecido. Um leilão de maneira normal. A negociação nossa ela é muito mais com o produtor antes do que propriamente com o leilão. Porque quando chegou ali no leilão, já está no leilão. Né? Já está no canal de televisão, já está no canal do boi, ou está pela internet, enfim, ali já está à venda. Então a melhor oferta, ali negociação não existe. Ali é o maior lance que vai levar. Porém a negociação nossa acontece muito com o produtor, no convencimento dele de trazer os animais dele para o leilão. No leilão a gente ganha uma comissão, um comissionamento. Não é que eu compro os indivíduos do produtor, depois vou vender para outro produtor. A gente presta um serviço. Então você tem que ir lá, conversar com ele, a equipe sua tem que estar muito treinada, muito alinhada, para você explicar que o melhor caminho é ele estar conosco do que sozinho. Que conosco mesmo, ele pagando a comissão, ele vai ter uma remuneração mais justa. Né? E quando a gente fala muito de leilão, as pessoas têm um pensamento muitas vezes de leilão ser de coisa baratinha. Então vai para leilão, vai comprar barato em leilão. No nosso caso da pecuária é muito diferente disso. São animais que a gente procura agregar valor diferente do que ele vendendo sozinho. Né? Então essa negociação tem que ter muita clareza, muita informação. E aí a grande sacada é não deixar o vendedor querer vender gato por lebre. É sempre assim. O vendedor quer colocar no meio uma mercadoria que não está compatível com os demais do lote, ou ele quer fingir alguma informação, e aí a gente acaba fazendo essa curadoria,
né? A gente cuida para que isso tudo venha muito organizado da parte do vendedor e para que o comprador fique com muita segurança aí para fazer seus investimentos. Então, pelo que eu entendi, a parte de captação de produtores é a parte onde você mais negocia. É aí que entra a negociação. E aí, nessa parte, o seu objetivo é mostrar basicamente o benefício que ele terá, né? O benefício econômico, positivo. trazendo o leilão para dentro, ou realizando a venda contigo, né? Exato, porque muitas vezes está limitado a 2, 3 compradores que a vida inteira ele está habituado a vender para aquelas pessoas, ou para algum vizinho, ou para alguém mais próximo. Quando a gente traz para o nosso negócio, a gente abre um leque para o Brasil inteiro. Né? A gente atua, já vendeu animais para mais de 20 estados. Olha isso. Né? Então, assim, muda totalmente a configuração daquele produtor. E ele merece. Se for boa a mercadoria dele, com certeza ele vai vender melhor com a gente do que sozinho. E você percebe uma diferença cultural na negociação? Acho que isso depois também, se puder comentar, porque esse ponto que você me fala de vender para diversos lugares do Brasil, né? Você tem diferentes culturas aqui dentro. Sim. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho. Existe até assim diferença dentro do Brasil, como a gente fala, e isso já está se alastrando, mas antigamente a negociação era feita por cabeça, por o indivíduo em pé, por unidade. E no Rio Grande do Sul sempre foi por quilo. O quilo do animal. Então você multiplicava o quilo no valor do quilo. E isso tem tomado conta do Brasil. Hoje os nossos leilões, a gente leiloa ainda o animal, porém consta o quilo e também fica na tela o valor por quilo, que é justamente para trazer essa clareza, né? Esse senso de justo, de correto, de vale quanto pesa, né? E aí o score do animal, a condição que ele se encontra, e o boiadeiro tem no olho dele aquilo ali. Mas quando você fala de regiões, a pecuária, por mais que seja no Brasil inteiro separados e culturas diferentes, vale muito o fio do bigode ainda. São dos poucos negócios que o fio do bigode vale dinheiro. Né? A gente faz negociações aí acima de 1 milhão e você vai pegar a assinatura depois nesse contrato. Então o fio do bigode é muito firme na pecuária e espero que seja assim eternamente. O que exige maior proximidade, né? Sim, desses produtores, entendendo. Né? O cadastro é igual um cadastro de banco. Né? Você não vai entrar num leilão comprando só porque você tem o olho azul, que você é bonitinho. Você vai ter que ter um cadastro muito bem feito, assim como um banco faz quando vai te emprestar um dinheiro. Entendi. Você quer comentar um pouquinho da... Não, eu acho fundamental essa questão e na negociação de forma geral é a mesma coisa. Eu acho que no caso, como o Ricardo comentou, no caso da pecuária, eu acho que pelo fato de você ter um negócio, aí, como a gente fala no fio do bigode, né, que você vai buscar a documentação depois, isso se torna ainda mais relevante, né? Você, a questão de confiança. Por mais que quando você assina, você pelo menos você vai buscar fazer negócios com quem te transmite mais confiança. Mas na pior das hipóteses, você tem ali um papel que você pode recorrer a ele depois. Aí, agora, se você faz negócio no fio do bigode, você tem que confiar realmente. E essa questão cultural que você inicialmente tocou, é a mesma coisa na negociação. E aí, eu coloco, no meu caso, na minha experiência, que a variação ela é ainda maior quando você vai para nível global, né? Que você vê principalmente entre o povo ocidental e o povo oriental, eles têm formas completamente distintas de negociar. O maior exemplo que eu costumo citar quando eu estou fazendo alguma palestra ou alguma mentoria na área é a questão do silêncio. É uma coisa que o oriental trabalha muito bem e que o ocidental não sabe trabalhar. Quer dizer, o ocidental ele se incomoda com o silêncio, ele não consegue ficar muito tempo olhando para uma pessoa ou numa reunião em que ninguém fala nada, alguém sempre tem que quebrar aquele silêncio. O oriental não, quando ele fica ali meia hora tranquilamente em silêncio, talvez até feche o olho, e eles usam isso na negociação para tornar a situação incômoda de tal forma que a outra parte vá ceder sem que às vezes ele nem tenha pedido. Então isso é só um exemplo de variação cultural na estratégia de negociação e que tem muito peso. Se você vai negociar com o oriental, é importante você conhecer as diferentes as nuances culturais da negociação para você efetivamente ter um melhor resultado. Que bacana. É bem bacana, porque o perfil muda muito, né?
às vezes o silêncio para a gente aqui ocidental significa que a reunião talvez da negociação não esteja indo tão bem, né? ou algo assim. Isso é muito interpretativo e acho que é o que você falou lá no começo, né? Acho que entender o perfil, né, com quem você vai negociar, que nem você mencionou, entender quem são os compradores ou outra parte que você vai trabalhar, ela é muito relevante. Ela é muito relevante. E indo um pouquinho nessa linha, quais são os pilares estratégicos para uma boa negociação? Assim? Olha, eu destacaria 3. Tá? Assim, para a gente não entrar em muito detalhe, tem vários pontos-chave, mas eu destacaria 3. É a pergunta que você já mencionou. Se prepare bem. Se prepare bem para a negociação. Não entre numa negociação sem material, sem entender, às vezes sem saber quais são as opções, conhecer o outro lado. Né? Então porque aí você sabe até onde você pode ir para conseguir o melhor resultado. A partir daqui ele tem uma alternativa melhor. Entender, na medida do possível, como é que a equipe do outro lado se prepare bem, monte cenários e faça uma preparação de tal forma que você tenha segurança no momento que você sentar na mesa de negociação. Transmitir insegurança é um pecado mortal na mesa de negociação. O segundo pilar, que é você desenvolver uma capacidade de empatia e de ler a pessoa. Por que isso? Porque a melhor forma de você colocar o seu argumento e entender o que é melhor para o outro lado, que vai se tornar mais atrativo para ele, aí no sentido figurado, evidentemente, se você conseguisse pensar com a cabeça dele. Então, o que ele está pensando? Então, se coloca no lugar dele, tenta entender pela perspectiva dele o que você está falando, como aquilo soa para ele, para você saber, bom, isso aqui vai ser ruim, vai ser bom, ele pode argumentar dessa ou da outra forma, para você conseguir estabelecer ali a discussão. E a questão da leitura é porque tem muita coisa que não é falada. Então, existe todo um lado comportamental, de linguagem do corpo, que é bom se você estudar isso, para você saber ler as reações dele em determinado momento. Se ele gostou ou não gostou de uma proposta, esse tipo de reação é importante você ter para entender que tipo de argumento você põe na sequência. E o último pilar, que é a questão dos conceitos. Amarre muito bem os conceitos. Não se preocupe em falar, eu quero 100, eu quero 1000, eu quero 1 milhão. O que está por trás desse número? Olha, esse número aqui é por causa disso. Você concorda com esses conceitos de tal forma que depois que ele concordou com todos os conceitos, o preço é consequência. Ele não vai conseguir falar, não concorda com esse preço. Falou, mas você não concordou com A, B, C e D? A, B, C e D levam a esse preço. Então você quer voltar à discussão de conceito? Quer dizer, isso tem 2 vertentes. A primeira é que você levou ele a concordar com o seu preço antes mesmo do número cair na mesa. E a segunda é o ponto que você colocou muito bem, que é se no futuro alguma variável gera um problema no contrato, você volta aos conceitos para mostrar que cabe aquilo, dentro de uma perspectiva de justiça, se fazer uma reavaliação. Então eu entendo que sejam esses os 3 principais pilares que você tem que estar ciente para negociar. Acho que um ponto importante, né? Todo mundo parte de um princípio de boa-fé. Né? Ninguém quer terminar um contrato brigando. Né? É o pior cenário para todo mundo, onde todo mundo perde. Né? Seja tempo, energia, enfim, naquilo. Mas acho que essa questão do conceito ela me chama muita atenção, porque na minha experiência... Você vive muito isso, né? Eu vivo um pouco disso, e quando os conceitos não estão bem definidos no começo, é problema na certa. Até hoje existem medidas de resolução de conflitos em contratos, onde você prevê, por exemplo, alguns comitês específicos para se apurar desvios de contrato para tratar de uma negociação. Então, assim, se a gente pensar que precisa de um comitê para regular isso, é que é muito custoso. É muito custoso. Então, assim, e é melhor tratar na negociação para evitar esse tipo de custo, e eu acho que isso é fundamental. Mas um ponto de um pilar que você falou, e aí mais uma curiosidade também para você.
comportamento, né? Então você está falando com a pessoa tá lá e fecha a cara. E você vê que aquele discurso não funciona. De repente ela abre. Quais são assim, as dicas que vocês poderiam dar? É lógico, cada indivíduo é único, né? É uma premissa básica. Mas assim, quais são os aspectos geralmente que você percebe que, olha, aqui eu estou perdendo essa negociação. Opa, para esse lado aqui eu tenho mais tendência. Eu acho que você consegue ler um pouco da pessoa, né? Fica muito na defensiva, mais para trás, braço cruzado, né? Mais sisudo um pouco. Em algum momento ela vai se afrouxando, ela vai vindo mais para te escutar, ela vai se posicionando mais perto assim com o ouvido, ela parece que ela tá gostando mais do que você está falando, né? E as perguntas que a pessoa te faz, você consegue fazer uma leitura muito rápida. Você falou, a pessoa não te perguntou nada, meu irmão, esquece, não vai dar negócio ali, né? Então, muito a pessoa que tem um pouco dessa malícia de ler um pouco fazer a leitura corporal ajuda muito. Mas para quem não tem essa experiência, a pergunta que vem da outra pessoa, eu acho que é o que demonstra mais claramente o comportamento dela ali, como que ela tá perante a negociação. Sim, eu acho que concordo com o que o Ricardo falou, e eu acrescento o seguinte: eu acho que vai muito também da vivência. Você pega isso com a prática. Você acostuma com a prática, você sabe tanto quais são os sinais, como se esses sinais são falsos ou verdadeiros. Porque isso é um ponto que você tem que se preocupar também. Eu costumo brincar que se você não sabe quem é o bobo da mesa, o bobo é você. Então, não espere que tem algum inocente na mesa. A partir de determinado nível de negociação, todo mundo sabe a importância disso, já estudou, Exato. buscou livros sobre competência, psicologia comportamental, tudo isso. Então, ele sabe tanto como controlar os próprios sinais quando isso interessa a ele, como fingir sinais invertidos. Então, pode acontecer, como o Ricardo deu o exemplo do braço cruzado. É fato, o braço cruzado é um sinal usual de fechamento. Então, quando o cara está se fechando para você, se fechando para uma proposta, um dos sinais pode ser ele cruzar o baixo, fechar a cara, mas ele pode fazer isso de propósito também. Ele pode, vou fazer ele achar que eu estou fechado, pensar, a proposta foi boa, mas eu vou fazer para ver se ele melhora um pouquinho. Entendi. Então, e com a vivência, você começa a conseguir discernir os sinais reais dos sinais intencionais, no sentido contrário. Então, eu acho eu acho que são esses dois pontos. A experiência te leva a prática te leva a entender melhor os sinais e a discernir aqueles que são reais daqueles que foram plantados, vamos dizer assim. E Ivo, eu acho que isso tem um complicômetro ainda, que existem os nossos vieses, né? Então, por exemplo, para mim, pode ser que o braço cruzado tenha um sentido na minha experiência, porque eu ganhava um presente de braço cruzado, então é bom. Um exemplo extremo. Né? Então, assim, esse discernimento, essa clareza para entender em que ponto que está, ela é fundamental. E existe um vínculo disso com, por exemplo, o viés financeiro que você está tratando, às vezes? Por exemplo, alguma conexão que você faça ali que, olha, ele está pedindo, mas não faz sentido. Não sei se também, Ricardo, você passou por isso, mas eu estou aqui negociando com você e venho te colocar um preço que você sabe que não pratica, algo assim. E aí você sabe que aquela estrutura toda que a pessoa está se preparando ali para falar é algo que não tem sentido, mas ela está usando dessas táticas, assim. Como que você desarma mais ou menos isso numa negociação? No nosso caso, isso acontece muito, né? Porque o vendedor, ele sempre acredita que a mercadoria dele é a melhor que tem no mercado. Ele fala, não, o meu é o melhor gado, o meu é o melhor reprodutor, o meu porque eu estou nesse ramo há 40 anos. Mas nem não justifica o tempo se ele está fazendo certo ou errado nesses 40 anos. Mas ele fez certo, né? Então muitas vezes sim cria essa expectativa. Aí o que a gente costuma fazer é com muita educação e muito jeito, né? Trazer números de produtores similares a ele. Que aí a gente consegue trazer para uma baliza, para uma realidade de mercado. Porque não adianta você falar para ele, sua mercadoria não é o que você está pensando, ele vai se ofender com aquilo, acabou o seu negócio, né? Ele já te descartou ali mesmo.
E se você falar, não, então você está certo, ela vale bastante, você traz para dentro, você não vai ter venda, você não tem comissão, você não tem negócio. Então, assim, para nós muito mostrar o que tem acontecido com negócios, mercadorias similares a dele nos últimos meses, por exemplo. Eu acho que de certa desconstruir forma... um pouco para puxar para a realidade. Esse castelo da pessoa, isso. Não, eu acho que de certa forma é a tradução do que o Ricardo falou. Traz para o conceito. Traz para o conceito. Traz para o conceito. Quer dizer, a hora que vem um preço exorbitante para mim, bom, você não concordou que os balizadores de mercado são esses, que as variáveis são essas, essas e essas? Você não concorda que o seu produto ele está de acordo com esse parâmetro de mercado? Então, para esse parâmetro de mercado, o preço praticado hoje está nessa faixa. Você veio muito acima. Então, você traz para o conceito de forma que você consiga mostrar para ele de forma educada, sem gerar uma situação em que ele entre na defensiva e dificulte a negociação daí para frente. Se você trouxer para o conceito, você consegue eliminar sem vamos dizer assim, ofender ou demonstrar alguma má vontade. Você faz a coisa de forma bastante suave. Porque se não fizer suave, é o que vocês falaram. Fecha a porta. Fecha a porta. Acabou a negociação. Acabou o negócio. E uma questão assim, né, Ricardo, como é que é essa estrutura que você possui porque, como você mencionou, são diversos produtores espalhados pelo país, né? Qual a estrutura que você tem para fomentar esses negócios e para te auxiliar aí no dia a dia? A nossa sede fica em Sinop, no norte do Mato Grosso, e a gente tem em torno de 40 colaboradores. E existem muitas parcerias que você contrata, assessorias. Eu tenho um cliente em Minas Gerais. E aí a gente vai fazer uma visita em loco para ter ideia do que é essa oferta. Porém, tem assessorias que fazem isso para a gente. Então você paga um comissionamento, esse assessor vai lá e faz toda a vistoria que a gente faria, as apartações e assim por diante. E ele também participa depois, durante o leilão, comentando ali como um assessor técnico. Então ele acaba que ganha uma comissão. Então quando é mais longe a gente consegue ter esses braços ou nossa equipe mesmo vai. E a partir do momento que você tem essa captação dos animais, aí você precisa veicular isso. Né? A gente utiliza o canal do boi, que é o mais tradicional do mercado, e tem o agrocanal, que é do mesmo grupo. Porém a gente também tem a transmissão pelo aplicativo, para a gente poder legal. Onde a pessoa estiver, ela consegue acompanhar o leilão, ela não precisa ficar parada, e muitas vezes é de domingo os leilões, então a pessoa tem um compromisso com a família, alguma coisa, às vezes não consegue ficar em casa, ele consegue acompanhar pelo celular. A gente tem essa estação de TV dentro da empresa, é uma mini estação de TV, mas é uma estação de TV normal. A gente entra ao vivo várias vezes por dia, e durante o leilão normalmente são 6 horas ali de transmissão, 7 horas de transmissão. E aí precisa de toda a equipe de faturamento, financeiro, RH, marketing, né? A gente tem uma empresa de marketing que é nossa também, que terceiriza esse serviço. Mas basicamente é isso, muito a mão de obra. A gente não tem um aplicativo, um software ou um equipamento, mas a pessoa, o comercial principalmente, tem que entender de gado, tem que ser do ramo, tem que ser uma pessoa que tem um certo conceito na região. O fio do bigode que a gente comentou agora há pouco. Então o nosso negócio mais são pessoas mesmo. Bacana. Por isso que a cultura tem que estar muito forte dentro do negócio. Porque se não tiver alinhado com a sua ideia de negócio, isso acaba se perdendo, né? E tem muita tentativa de suborno, vou te dar um dinheirinho aqui, arruma um comprador direto, né? Então se a equipe não tiver uma cabecinha boa, bem alinhada com os valores da empresa, acaba se perdendo. Entendi. A gente falou um pouquinho, Ivo, sobre as abordagens, os perfis, né? Falou um pouquinho aqui das pessoas. Você poderia dar mais alguns exemplos ali de perfis e níveis distintos de negociação que você já... Perfeito. Viu? O que acontece? Na negociação, é bastante comum o negociador, às vezes, ele tem vários negociadores, como por exemplo, a forma como eu prefiro quando eu sento na mesa de negociação, pelo menos no início. Né? É claro que com a discussão eu posso mudar minha estratégia durante a discussão, mas eu prefiro sentar como eu mesmo, quer dizer, não vestir nenhum personagem. Eu me estruturo para aquela negociação, eu sento
e conduzo. Mas existem negociadores que costumam vestir personagens. Eu poderia destacar para você, eu acho que são uns 4, 5 personagens principais. Ah, legal. Aí você tem aquele negociador que é agressivo, que mete o dedo na cara, que tudo tá ruim. Não, esse preço é um absurdo, ele grita. Porque Bate na mesa. bate na mesa. O que é isso? É uma tentativa de desestabilizar emocionalmente o outro lado. Porque se você... Negociação é um processo racional. Tá? Se você consegue desestabilizar o outro lado, deixar que a emoção tome conta do racional dele, ele tende a tomar decisões erradas. E você consegue aproveitar isso. Então, muitos negociadores vestem a capa do agressivo. Como é que você combate isso? Não revidando. Você imagina, se ele é agressivo, Acaba você a começa a ficar negociação, agressivo, né? acaba, vira briga. Sem dúvida. Não é esse o objetivo. Então, cada vez que ele gritar, responda de forma complacente. Não, ok, eu entendi o seu ponto, mas e se a gente voltasse para o conceito? Traz as coisas de volta para o conceito, desarma ele sempre. Eu vou repetir muitas vezes essa questão do conceito. O conceito é vamos dizer assim, é a rocha da negociação. Está tudo ancorado nele. Né? Então, traz de volta, responda de forma calma, educada, não entra no jogo. O outro é o lacônico, que é muito o que eu falei da diferença cultural, Sim. Oriente e Ocidente. O lacônico é o contrário. Contra-ataque com a mesma tática. Porque o que acontece com o lacônico? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você chega para um negociador do outro lado e fala, o meu preço é 100. O outro lado fica quieto, não fala nada, fica olhando para você. Aí você, como bom ocidental, fica incomodado. Não, tá bom. Te vendo por 90. Exatamente. E ele nem abriu a boca. Ele nem abriu a boca. Para que desconto? Ele não pediu. Então, qual é a forma? Ele fica quieto, você fica quieto também. Não responda o que ele não perguntou. E assim, eu já vi reuniões ficarem meia hora, um olhando para a cara do outro. Ok. Não, depois marcamos a próxima. E sai. Mas não responda o que não foi perguntado. Até porque uma das características do bom negociador é saber ouvir para captar o máximo de informações possíveis para construir a argumentação mais sólida possível. As perguntas são importantíssimas. Importantíssimas. Você entender a dor que o cara tem ali, que o seu cliente tem, porque não adianta nada você oferecer o remédio da dor que ele não tem. As perguntas são, né? Eu concordo plenamente com o Ivo, tudo que ele está falando aí é importante. E essas perguntas vão te trazendo o desenho do negócio, o desenho do cliente, né? E a dor que ele tem naquele momento ali. Exatamente. Perfeito. Aí você tem um outro que é o cara debochado. Que é aquele cara que vai ser sarcástico com tudo que você falar. Aí você fala, então o mercado subiu. Você tá maluco, o mercado subiu, cara. Como assim o mercado subiu? Que mundo que você tá vivendo? Ele sempre tenta fazer uma piadinha. É exatamente a mesma condução do agressivo. Ele quer a mesma coisa, te desestabilizar. Ele tenta, às vezes, piadas mostrar que você não tem conhecimento ridicularizadas. Isso, exatamente. Isso ele aí. quer deixar implícito que você não sabe o que está fazendo. O gado que eu tenho, né? Então, o que você faz? Não entra no jogo dele. Traz de volta para o conceito. Como assim? Então tá bom, você acha que é dessa forma, eu acho que é dessa. Então, nós estamos achando de formas opostas o conceito XYZ. Então, vamos estudar o conceito? Me mostra os seus dados de mercado. Vamos entender, então, de onde você tirou esses dados? Porque os meus dados estão mostrando outra coisa. E traz para o chão a discussão. Né? E um tipo de negociador que a gente tem que tomar um especial cuidado, que é aquele que se faz de amigo demais. Ele é teu amiguinho para tudo. Não, claro, você está certo, não sei o quê. Porque no fundo ele está querendo outra coisa. Entendi. Ele está se fazendo de amigo demais. É claro que pode ter aquela pessoa que tem essa característica de personalidade. Você tem que saber diferir dos dois. Mas tem alguns que vão vestir o personagem do amigo. Isso. Aquele cara que vem para você... O cara nunca te viu na vida, pega Cria no seu... uma proximidade que não existe. Eu vou discutir, então, vem aqui, vamos tomar um café, já vai pondo a mão no seu ombro, te abraça. Aí você pensa, bom, o cara é assim mesmo? Ou ele tá querendo intimidade demais para conseguir alguma coisa?
ou de repente ele força uma intimidade para ficar sem graça quando ele pedir alguma coisa na mesa. Tenta entender qual é. Eu acho que esses são os principais tipos aí que eu poderia destacar de fantasia de negociador. Bacana, gostei. E às vezes uma negociação, muitas das vezes, você não tem um só tipo, né? Você tem o pessoal Vários. jogando, não? Sim, você pode ter Time, negociação que eu citei, que você tem desde um simples contrato até grandes negociações, financiamentos. Sentado na mesa, eu digo, né? Eu já tive experiência de negociações de financiamento, o modelo Project Finance, que é um modelo mais complexo que os bancos trabalham, duraram 3 anos, com mais de 50 pessoas na mesa. Então, são negociações extremamente complexas. Ali você vai ter todas as personalidades possíveis do outro lado da mesa e você vai ter que lidar com cada uma delas. E quando você tá numa saia justa, assim, por exemplo, lá, o good cop e o bad cop ali, brigando ali, como é que você faz numa situação dessa? Um cara bonzinho, um cara que é difícil e... Tá na hora do cafezinho. O que acontece? Você tem um recurso na negociação que você pode usar e abusar. Quando complica na mesa, na formalidade da mesa de negociação, vai para o informal, né? Chama para um café. De repente, uma coisa que você pode descobrir, por exemplo, na fase de preparação. O cara lá, o diretor da empresa XYZ com quem eu vou negociar, ele gosta muito de jogar golfe. Beleza, você joga também? Ou então, você acha que isso pode ser uma vantagem para você? Vai fazer uma aula de golfe. Aí o que vai acontecer? Você vai chamar esse cara, chega na mesa, o negócio não andou, não funcionou. Então, vamos parar a reunião um instantinho, só pra gente tomar um café. Aí chega, escuta. Então se a gente jogasse um golfe no fim de semana e discutisse um pouquinho entre nós dois, e depois a gente traz para as nossas equipes, talvez tenta provocar esse tipo de situação mais informal, que você pega as pessoas menos armadas e às vezes você consegue a solução ali e você faz o caminho inverso. Em vez da mesa de negociação resolver, você resolve no informal e leva para a mesa só para apertar a mão. Entendi. Às vezes vem de cima para baixo, né? Top-down, né? Exatamente. É assim que é para fazer, é para fechar com o Ivo e pronto. E aí a equipe se organiza para isso. E Ricardo, como é essa experiência para você também? É exatamente igual. Exatamente igual. Tudo que o Ivo estava falando. A gente já sentou para negociar com donos de empreiteiras do Brasil. São pessoas, né? E que blefa na hora. E aí, tudo bem, você vai de encontro, né? Porque ele é tão grande que você tem que ceder ou que você tem que mudar. E aí acaba que o negócio dá certo, porque ele te mede também, né? Os grandes, principalmente, medem mais. E tem as pessoas muito simples, que moram na propriedade, que é ele que cuida do gado. Mas ele também tem o mesmo sentido, ele também blefa. Mas o fulano falou que vale mais, ou não sei o quê. Então vai muito de todas as hierarquias. É praticamente tudo que o Will falou, se resume nessas quatro personas aí. Né? Então, o dar uma pausa sempre é muito importante e pegar, no nosso caso, a gente está tendo algumas fazendas que está tendo sucessão. Né? Então, os filhos chegam querendo mostrar que sabe muito, mas tem pouca vivência e muitas vezes a gente vê os pais na hora assim, cortando eles e continuando puxando a responsabilidade. Em outros casos é diferente, o filho entende que essa abertura de venda vai ser melhor. Então aí acontece aquilo que você falou, durante a mesma negociação você tem duas forças, né? Uma mais contigo, outra menos contigo. Sim. E aí você acaba que você vai citando o nome daquele que está a seu favor. Como o fulano disse, o senhor tal coisa, como o fulano. Acaba que não fica você, né, levando a informação, e sim, olha, estou compilando aqui as informações minha e do seu filho ou do seu gerente e assim por diante, fica mais fácil essa condução. E uma pergunta assim, que me chamou a atenção, na verdade, na sua resposta, né? Falando, olha, tem uma questão de sucessão aqui, eu tenho novos donos assumindo com uma mentalidade diferente. E aí é para os dois. Vocês veem diferentes abordagens em diferentes níveis de mentalidade? Então, por exemplo, negociar com alguém que hoje tem 60 anos e negociar com alguém que hoje tem 30, ou enfim. Tem alguma questão etária que influencia para vocês? Tem muito. O mais velho, eu falo que ele é analógico. Né? E eu tenho 43 anos, mas eu me considero analógico em muitas coisas.
né? Por mais que a gente tenha empresa de tecnologia, de venda de gado em aplicativo e outras coisas mais, mas eu sou analógico. Então, esse cara do analógico, ele tem uma mentalidade daquela do pai dele, do vô dele, que a pecuária deve ser assim, que deve ter pouco custo, pouco investimento, na verdade, né? Pouco custo, você não pode investir tanto, você tem que ser mais seguro, que aí você vai vender, não, vou vender pro fulano de tal, porque ele não dá cano em ninguém, é gente boa, ele paga menos, mas paga certinho, né? O velho, né, se a gente usar esse termo, o mais experiente, para não ficar feio na gravação aqui, ele tem esse sentimento ainda de manter aquilo, de ser muito conservador. O filho já tem mais o de arriscar, muitas vezes ele não entende tanto quanto o pai dele do produto. Até para argumentar sobre o produto ele não tem tanta competência. Mas ele está mais disposto a novos negócios, a expandir o negócio, a como crescer aquele negócio, né, a buscar mais compradores, mais alternativa. E tem uma coisa muito forte que a gente percebe nos leilões muitas vezes, que é o ego. A pessoa, essa nova geração, tem muito disso, né, de querer aparecer na mídia, de querer aparecer como um investidor ou como um vendedor. Ele gosta muito mais do que o pai dele. O pai dele tem mais o recatado, o de demorar para trocar de caminhonete, troca a cada 3 anos. O filho está querendo ver qual que é o modelo novo que tem para ele se posicionar. Então tem uma diferença grande de negociação entre os dois. Eu acho que principalmente 2 pontos que eu noto, o Ricardo já passou por eles, são essa questão do risco. A geração, quanto mais nova, a geração maior o apetite a risco. Sim. Então isso é muito, muito claro para mim. Ele gosta de falar assim, vende caro. Não recebi, mas vende caro. Vende caro, exatamente. Fiz o melhor negócio. Diferente do pai dele, né? Vai falar, eu não sei quando eu vou receber, mas eu fiz um negócio bom, né? E essa questão acho que pela questão da tecnologia, a geração nova está vivendo mais a nova tecnologia, né? Geração atual não sabia o que era o mundo antes de internet, esse tipo de coisa. Então, para eles, isso é o normal. Quer dizer, rede social é a normalidade. Sim. E o que a rede social traz hoje? As pessoas querem parecer melhores que os outros, né? Então, é muito comum. Então, eles querem ter esse negócio. Eles têm sempre que aparecer com o carro do ano. Então, essa questão do ego é muito mais latente nas gerações mais novas. Esses são os pontos para mim mais marcantes. Entendi. Bom, acho que a gente já está quase encerrando aqui. Acho que a última questão que eu tenho para vocês é sobre o ramo de atuação. Como alguém que quer entrar em negociação, até mesmo em leilão, pode pensar aí como primeiros passos? E quais são as recomendações de vocês? Olha, Antônio, eu penso o seguinte, eu acho que você tem uma complementação do estudo formal com a experiência. Tá? Você tem excelentes cursos de gestão que tem cadeiras de negociação. Hoje você tem cursos em nível de pós-graduação só de negociação, tá? em escolas renomadas. Eu acho importante, porque você vai aprender as técnicas, você vai conhecer as ferramentas de preparação, tudo isso. Mas a experiência é fundamental. Você tem que ter vivência. Uma coisa que é interessante, procure participar de negociações. Se você está numa grande empresa, ou mesmo numa empresa menor, mas que participa de negociações relevantes, peça para participar. Você fica quietinho ali no cantinho da sala, mas aprecie aquela discussão. Depois, você tendo a oportunidade, chega para o representante da sua empresa na mesa, aquele que estava liderando, por que você fez dessa forma? Por que você perguntou aquilo para ele? Por que você conduziu assim? Né? Vai adquirindo experiência, vendo as coisas acontecerem, escutando muito e busca desenvolver a sua oratória. Porque, como eu falei, insegurança é o maior pecado na mesa de negociação. Se você não tiver uma boa oratória, você vai em determinado momento gaguejar, você não vai transparecer essa segurança. Então, é importante que você tenha segurança. Como é que você faz isso? Conversando, tendo relação com as pessoas, falando com plateias. Então, dê palestra, dê aula, ensine. Você não precisa ganhar com isso, faça de graça, só para adquirir a experiência como negociador.
Aí você vai estar fazendo duas coisas juntos. Você vai estar transbordando, você vai estar ajudando as pessoas, transferindo seus conhecimentos e vai estar melhorando. E da mesma forma, quando você aprende alguma coisa, a melhor forma de você reter esse conhecimento, de você desenvolver em você o conhecimento, é ensinar a alguém. Você aprende quando você ensina. Então, imediatamente, se aprender uma coisa, busque transferir isso para alguém. Então, quanto mais você transferir, você falar para plateias, mais seguro você vai ficar, melhor fica a sua oratória e melhor vai ser seu desempenho na mesa de negociação. Bacana. Isso aí é muito Ricardo. bacana. Acho que o Igor falou bastante, Antônio, sobre isso. Mas vamos lá, o ideal é que no final, né, você tenha uma boa oratória, você tenha bons argumentos e que você consiga mostrar resultados. A negociação, muito provavelmente, você vai dar conta dela. Mas como você não tem isso ainda, é o que o Igor falou. Tem que estar junto com quem faz, tem que procurar aprender, tem que treinar, vai errar muitas vezes, faz parte do jogo, né, vai perder a venda. E aí você volta e fala, por que eu perdi a venda? Onde eu errei? Esse feedback, assim, esse voltar a fita e fazer o trajeto da negociação é importantíssimo para que você, muitas vezes com aquele cliente você não tem mais oportunidade, pode ser que você nunca mais consiga encontrar ele. Mas porém, outras ocasiões que acontecer algo parecido, você falou, opa, eu já perdi uma assim, essa eu não vou perder. Né? Então, tá junto com as pessoas que negociam é muito importante. As pessoas que muitas vezes estão nos ouvindo agora, falam assim, mas para que eu quero negociar? Para tudo. Para tudo. Você vai negociar com seu filho, você vai negociar com a sua esposa, você vai negociar com o seu chefe. Ah, mas eu não quero empreender, não quero negociar. Não, mas você tem que negociar com o seu chefe. Sempre. Muitas vezes tem que negociar com o cliente que o seu chefe mandou, ou você é o chefe e quer negociar. Não tenha dúvida que as grandes fortunas são feitas através de bons negociadores. Então, assim, é quase que uma matéria obrigatória para todo ser humano aprender a negociar. Né? E aí tem um senso do justo, da clareza, né? Tudo isso faz parte. Claro que você tem que vender o seu produto da melhor forma e entregar resultados, mas sempre com muita clareza. Né? Isso aí vai te perpetuar no negócio. Então, eu acho que a chave é essa aí, perpetuar. Né? Perpetuar, Porque ninguém faz negócio uma vez só. Né? Você faz negócio com uma empresa, você quer crescer, você quer que aquela empresa, aquele parceiro seu, seja sempre seu parceiro. Você quer continuar fazendo bons negócios. Se você não é ético, não tem um senso de justiça, talvez você consiga fechar um negócio. Mas acabou, a notícia anda muito rápido. Né? Antigamente tinha o mala, o picareta, assim, no lado pejorativo. Então ele dava um cano em alguém aqui, aí ele ia numa outra cidade e dava outro cano. Hoje tem internet, hoje em 2 minutos, se alguém fez alguma coisa, está todo mundo sabendo do segmento. Tá fora do mercado. Seja do ramo de auditoria, de construção, de mineração, da pecuária, muito rápido as informações. Então, se o cara quer crescer, se ele quer ter sequência, se ele ande certinho, que não vai ter erro. A oratória fala, mas eu não sei falar. Não, peraí, você não conversa com sua mulher? Você não fala com seus filhos? Você não conversa? Então, peraí. Então, é só o costume de lidar com a câmera, de lidar com o microfone, mas isso é o treino, né? Vai embora, dá certo. Bacana. Bom, agradeço a participação de vocês, Ivo, Ricardo. Agradeço também ao público online e até a próxima. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, Ricardo. Valeu. Pessoal,